Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês já tiveram aquela sensação de que vocês são ovelhas negras? A ovelha negra da família, aquela famosa expressão ovelha negra? Eu sempre me senti assim, sempre, 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 sempre. Parecia que eu estava fora do contexto familiar, parecia que eu estava, como é que se diz assim, não encaixava. É a expressão acho mais correta. E sempre foi uma busca para mim, assim, tentar entender, né, a questão, essa questão da ovelha negra, essa questão de não se encaixar. E aí eu cheguei na constelação familiar. E o fundador da constelação familiar, o Bert Hellinger, eu não sabia, descobri esse texto essa semana. Ele tem um texto onde ele fala sobre a ovelha negra. E aí, eu lendo o texto, eu fiquei impressionado o quão importante o nosso papel dentro da família é como ovelha negra. Então eu quero ler esse texto para vocês, porque eu acho que ele traz uma paz muito grande para a nossa alma. Ele traz uma paz muito grande para a nossa essência, ele traz uma paz muito grande para nós enquanto pessoas, para nós entendermos que é uma função muito importante que cada família tenha pelo menos uma ovelha negra. E se você é essa ovelha negra, para que você faça o seu trabalho com amor, com alegria, em paz, tá? Porque ele é fundamental para a família em que você está inserido. Então, olha o que o Bert diz sobre as ovelhas negras. As chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Olha como a nossa função é importante. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas e às tradições do sistema familiar são aqueles que, desde pequenos, procuram constantemente revolucionar as crenças, indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares. Aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados, esses geralmente são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustraram gerações inteiras. Gente, vocês conseguem entender a importância disso? Nosso trabalho como ovelhas negras é ajudar a árvore genealógica a evoluir e não repetir essas histórias sofridas, essas histórias doloridas, essas histórias frustradas dos nossos antepassados. Quanta gente sofreu porque não pôde realizar os seus sonhos, porque a época que eles viviam não permitia. E aí ele continua assim: as ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam o novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. E ele continua assim: graças a esses membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil. Sua loucura é água que nutre. E a sua teimosia é um novo ar. Sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Vocês conseguem imaginar o quão profundo dentro das constelações familiares, dentro dos campos familiares, esse homem penetrou para conseguir entender tudo isso, conseguir ver dos antepassados as dores deles e entender que eles olham esses antepassados para nós, ovelhas negras, como um caminho de renovação, um caminho de mudança, um caminho que permita que os novos que vêm abaixo deles possam finalmente viver vidas que eles não puderam. Meu Deus, isso é ouro. A nossa função é básica, como diz o texto, mas primordial. Aí ele continua assim: incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. Ou seja, essa rebeldia, ela está conectada às dores dos nossos antepassados.
que não puderam ser muitas vezes os médicos que queriam ser, que não puderam ter a família que queriam ter, que não puderam viver o amor que queriam viver. E a gente sente essa dor do campo e tenta, se debate e tenta achar caminhos, abrir portas para que quem vem agora possa viver e não sofrer como esses nossos antepassados sofreram. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. A tendência é a gente ir se fechando com o passar do tempo, sabe? Aquela pessoa que sofreu lá atrás, que teve a dor de não conseguir viver um amor, de não conseguir exercer uma profissão, ela exerce uma força sobre o campo que muitas vezes faz com que os novos tenham medo de se arriscar. E é aí que entra as ovelhas negras, que vão descumprir a ordem no intuito de ajudar. Até o antepassado não consegue entender, não consegue apreender, vamos dizer assim, que a nossa função é muito importante, porque ele também ainda dentro do campo familiar pode estar sofrendo, conectado com essa dor, sabe? E a gente vem para ajudar, para que essa dor não se repita. Já teve um antepassado que sofreu, vamos tentar não fazer com que mais pessoas da nossa família sofram com isso. E aí ele termina o texto dizendo assim: no entanto, quem traria novas flores para a nossa árvore se não fosse por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore gerações atrás morreriam enterrados sob suas próprias raízes. Ou seja, se a gente não for como ovelhas negras atrás de novos caminhos, abrir novas possibilidades, o sonho desses antepassados ficariam perdidos para sempre. Aquele amor não vivido, aquela profissão não exercida, ficaria ali doendo na nossa árvore familiar para sempre. E aí ele deixa um recado diretamente para nós, ovelhas. Que ninguém te faça duvidar, cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados. Bert Hellinger. O que falar então, né, de um texto tão lindo, tão maravilhoso que o Bert Hellinger deixa para nós, mais do que eu já venho explanando ao longo do vídeo. Mas entender que a ovelha negra, ela é um arquétipo, né? Ela é o arquétipo do buscador, ela é o arquétipo da pessoa inconformada, ela é o arquétipo da pessoa que olha para trás e vê toda essa dor do campo familiar, reverencia ela, não fica preso a ela, porque quando eu fico preso à dor do campo, eu repito os ciclos. E como o texto fala, não é para nós repetirmos esses erros, essas dores, esses problemas que já foram vividos anteriormente, né? É para nós olharmos para tudo isso, reverenciar, reconhecer que essa dor existe e ir além, né, dessa dor e com isso ajudar o campo a evoluir. Então, a ovelha negra como arquétipo, ela é mais profunda do que a ideia que está aí popularmente concebida. A gente pensa muitas vezes que aquela pessoa que não se encaixa no campo familiar simplesmente é uma ovelha negra, mas não. Temos que prestar atenção a um detalhe. Tem pessoas que dentro do campo familiar estão perdidas, elas não sabem o lugar delas, elas não encontraram o lugar delas, ou elas estão tão profundamente identificadas com a dor de algum membro do campo que elas não conseguem viver a própria vida. E isso não é ser ovelha negra, tá? Isso precisa ficar muito claro, muito bem esclarecido. Tá? Ele é um arquétipo, a ovelha negra. Então, é uma pessoa que é um buscador, alguém que está além, tá? Como eu falei antes. Então,
E ainda assim, dentro do arquétipo, existe a luz e existe a sombra dessa energia, dessa força, né? Na luz, a gente é buscador, a gente vai atrás, a gente se permite ir além da dor do campo, não ficamos presos a ela. Na sombra, ainda a gente enfrenta desafios, porque a ovelha negra daí se torna então o revoltado. E aí a gente precisa identificar isso. Essa pessoa, ela está na sombra do arquétipo ou ela está em fidelidade, em lealdade ao campo, vivendo dores do campo e não conseguindo viver a sua própria missão de vida. Porque quando você desconecta essa pessoa da dor que ela está presa, ela começa a se encaminhar na vida. E às vezes você vai perceber que de ovelha negra a pessoa não tem nada. Entendeu? Então nós temos que primeiro identificar isso. Ela está na sombra ou ela está na dor? Para depois sair da sombra e ir para a luz, para se tornar o buscador. Para isso existe, por exemplo, a constelação familiar, que ajuda a gente a identificar esse movimento todo do campo familiar e que faz com que a pessoa possa evoluir, a pessoa possa se desconectar da dor e ir para a sua missão de vida, ela possa sair da sombra e ir para a luz do arquétipo. Tá? Então essa é uma ferramenta, o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, autoconhecimento que você adquire através de estudos, através de terapia, através da astrologia, né? Então tudo isso ajuda nesse sentido. Espero poder com isso ter contribuído um pouquinho mais para você que é um buscador, que é uma ovelha negra.